Mesmo que o sol não brilhe, eu sei que o Senhor me ama. Mesmo que o mar secasse, eu sei que o Senhor me ama. Ele me ama com amor, ele me chama, eu logo vou. Tudo me fala deste amor, ele é o meu Senhor. Ele me ama com amor, ele me chama, eu logo vou. Tudo me fala deste amor, ele é o meu Senhor. Se a dor me consome, eu sei que o Senhor me ama. Quando a alegria me invade, eu sei que o Senhor me ama. Ele me ama com amor, ele me chama, eu logo vou. Tudo me fala deste amor, ele é o meu Senhor. Ele me ama com amor, ele me chama, eu logo vou. Tudo me fala deste amor, ele é o meu Senhor. Se a tristeza me invade, eu sei que o Senhor me ama. Se as estrelas não brilham, eu sei que o Senhor me ama. Ele me ama com amor, ele me chama, eu logo vou. Tudo me fala deste amor, ele é o meu Senhor. Ele me ama com amor, ele me chama, eu logo vou. Tudo me fala deste amor, ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Ele me ama e por isso eu me coloco à disposição. Quando ele me chama, eu devo dizer sempre sim, porque eu tenho a certeza que ele me chama para algo maior. Ele me chama para que eu seja feliz, para que eu seja uma pessoa realizada. Por isso que tudo pode faltar nesse mundo, menos o amor de Deus para com cada um de nós. Meu irmão e minha irmã, neste sábado nós somos convidados e convidadas a rezarmos, sobretudo para aquelas situações que precisam mesmo de muita oração. Queremos nesse momento trazer presente as pessoas que pediram, porque confiam em nossas orações. Vamos fazer com que a nossa oração chegue até os céus. Rezemos juntas, rezemos juntos pelos nossos irmãos e irmãs. Queremos trazer presente neste momento as crianças, os jovens, todos os adolescentes, sobretudo aqueles que passam por momentos difíceis na vida. Vamos rezar neste momento, pelo João Guilherme, pela Ana Gabriela Rodrigues. Vamos também rezar pelo Miguel Barros, Davi Lucas, Pedro Miguel, Maria Luísa, pela Lara, Emanuele, Maria Rita, Júlia dos Santos, Pedro Lucas e Caio Lucas. Queremos também rezar pela Tereza e pelo Ricelli Bezerra, pela Rosineide Lins, pelo Luiz Carlos Brito Santana, pela Natália Rodrigues, Alex Mota Gil, Neide Solange Gomes, Milena Coelho e toda a família, Maroli e família, Liene e família, Janicléa Freitas, Oresina Maria, Solange Oliveira, Keila Jubiele, Fabiano Oliveira, Eduardo Oliveira, Joane Lucivânia Martins, Maria Isabel Dias, Antônio Carlos Santana, Maria Nunes e Rita Nunes, Francisco Guilherme de Oliveira, Gislaine Neres, Rosiana Maria Andrade, Maria das Graças Bezerra,
Jorge da Cunha, Marcos e toda a família, Nelson, Alzira Maria da Silva, Jorge e Cristina, seu Francisco do Terço. Queremos também trazer presente a Lúcia Maria da Silva, Leila e Juraci Júnior, Lurdinha, Edilane Alves Santos, Carla Graciene Silva Soposto e Francimar, da comunidade de Pedro Raimundo. Vamos também rezar pelos nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir nesse momento o Evangelho que a liturgia de hoje nos oferece, que está em Lucas, capítulo 9, do versículo 43b ao 45. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. O povo estava admirado com tudo que Jesus fazia. Então Jesus disse aos discípulos: prestem atenção ao que eu vou dizer. Prestem atenção ao que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. Isso estava escondido, mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. Isso estava escondido a eles, para que não entendessem, e tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho diz que todo o povo admirava tudo aquilo que Jesus fazia, tudo aquilo que Jesus dizia. Todo o povo, né? Porém, os seus discípulos não compreendiam o que Jesus estava falando. Enquanto o povo ficava admirado, mesmo sem compreender, os discípulos estavam morrendo de medo. Por quê? Porque os discípulos de Jesus, assim, ainda sonhavam com um ideal de Messias comum, né, ao pensamento daquela época, ou seja, um guerreiro, né, nascido num berço de ouro. Era isso que os discípulos tinham na cabeça, né? Um Messias vestido com roupas esplêndidas, ornado de ouro, que tivesse nascido num berço de ouro, que vivesse rodeado de pessoas para servi-lo. Tudo isso estava na cabeça dos discípulos, né? E que esse Messias pudesse reconduzir, né, o povo de Israel ao brilho de um reino humano. É interessante, né? A semelhança de tantos outros reinos que existiam na época. Por isso que eles não queriam entender de jeito nenhum o que Jesus estava dizendo, né? Eles não queriam entender. Porque para eles era muito duro, né? Era falar do sofrimento era muito ruim. Então Jesus desejava sempre formar cada um deles para que pudessem, né? Para que percebessem que o reino dos céus é diferente do reino humano. E a gente precisa também descobrir, né, isso. O reino do céu é diferente do reino humano, né? É muito diferente. No reino dos céus não existe exclusão, não existe injustiça. Todos são iguais. E é interessante que Jesus agora começa a preparar os seus corações, ou seja, os corações dos discípulos, para o que ia lhe acontecer. Aqui Jesus começa a falar, né, da sua morte, do seu sofrimento, da sua morte, também da ressurreição. Mas esses discípulos não queriam admitir a ideia do sofrimento, e por isso eles fugiam
constantemente dessa realidade. Por isso eles tinham medo, diz o Evangelho, eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto, porque eles tinham medo da resposta que Jesus iria com certeza dar para ele, porque Jesus não iria esconder nada, né? Assim como não escondeu. Ele falou a si mesmo do seu sofrimento, né? Do seu calvário. Isso pode acontecer, meu irmão e minha irmã, com a gente também, né? Quantas vezes a palavra de Deus também nos diz: preste atenção. Quantas vezes a palavra de Deus nos convoca a prestar atenção, assim como Jesus disse: prestem atenção que eu vou dizer. Então a palavra de Deus também diz para nós hoje: prestem atenção, prestem bem atenção. E nós muitas vezes não queremos jamais admitir, né, essa mensagem, a mensagem, né, que a palavra transmite para nós. Porque muitas vezes a gente também diz que nós não estamos entendendo, né, isso, e não queremos entender. Tem muitas passagens bíblicas que a gente faz questão de não entender mesmo, por medo de enfrentar, justamente porque nós temos medo de enfrentar os desafios que a própria palavra nos propõe. E são muitos os desafios, sobretudo o desafio do desapego, né? Do sair de nós mesmos, de ir ao encontro do outro. Essa palavra nos convoca a fazer todos os dias, mas é melhor não entender. E aí a gente também não faz perguntas, né? Porque se a gente faz pergunta à própria palavra, com certeza a gente vai encontrar a resposta. Mas a resposta nem sempre é aquela que nós queremos ouvir. Então é melhor não escutar, é melhor não entender, né? É melhor não entender. Por isso aqui nesse momento eu te convido, nesse silêncio profundo, nesse momento orante, nesse momento em que nós estamos cara a cara com Jesus, né, que nós estamos conversando com Jesus, de responder a seguinte pergunta: o que é que você tem evitado por medo de sofrer? O que é que você tem evitado por medo de sofrer? Ou por medo mesmo de confusão, né? O que é que você tem evitado? Às vezes a gente não fala a verdade. A gente vê as coisas, sabemos que não está correto, ou que não, né? Sabemos que não, que está errada, né? A gente vê muita coisa injusta nesse mundo, às vezes muito próximo de nós, mas a gente silencia, né? Então a pergunta é para a gente continuar rezando, e é bom que a gente leve essa pergunta para o nosso dia, né? Todo o nosso dia que a gente fica com essa pergunta: o que é que eu tenho evitado por medo de sofrer? O que é que eu tenho evitado por medo de sofrer? Às vezes o meu filho está entrando no caminho errado, mas eu não quero saber. Eu faço de conta que não estou vendo. Por quê? Porque eu tenho medo de sofrer, né? Assim como os discípulos tinham medo de sofrer, também nós temos medo de sofrer. Por isso, mas é bom, é sempre bom enfrentar a verdade, né? É sempre bom. Faz bem para a gente e faz bem também para as pessoas. Por isso, meu irmão e minha irmã, mais uma vez, né? O que é que você tem medo? O que é que você tem evitado por medo de sofrer? Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus. Vejo o milagre da vida, eu sei que o Senhor me ama. Vejo o milagre do amor, eu sei que o Senhor me ama. Ele me ama com amor, Ele me chama, eu logo vou. Tudo me fala deste amor, Ele é o meu Senhor.